Olá, o meu nome é Luana Aparecida Soares, sou discente do Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional da UFVJM. O objetivo dessa apresentação é elucidar quais são as métricas e os indicadores para avaliação do impacto do PPG-REAB. Bom, o impacto refere-se ao benefício percebido pela sociedade derivado dos produtos desenvolvidos no âmbito da pós-graduação. Esse impacto pode ser educacional, científico, sociocultural, tecnológico ou econômico, e também está relacionado com a visibilidade do programa e a sua internacionalização e inserção. A área 21 apresenta uma ficha de avaliação desse impacto, que apresenta indicadores e métricas específicas para a sua avaliação. Esses indicadores podem ser subdivididos em 3 grandes itens. O primeiro, o impacto e caráter inovador da produção intelectual, em função da natureza do programa. O segundo, o impacto econômico, social e cultural do programa. E o terceiro, internacionalização, inserção e visibilidade do programa. Sobre o impacto e caráter inovador da produção intelectual, ele está relacionado com a produção bibliográfica, que refere-se ao produto bibliográfico, como, por exemplo, artigos científicos e capítulos de livro publicado. Para eu afirmar que esse produto bibliográfico ele é relevante, ele tem um alto impacto, ele precisa atender a alguns critérios, como ter coerência epistemológica com o programa, apresentar uma classificação boa no Qualis Periódicos, e aí podemos verificar essa pontuação, tanto no Scopus quanto no Web of Science. E as revistas, as publicações devem ser preferencialmente publicadas em revistas com classificação A. A posição de autoria do docente, se o docente ele for primeiro, segundo, penúltimo ou último autor, garante uma bonificação de 15%. A presença de discente ou egresso garante uma bonificação de 10%. A posição de autoria desse discente e desse egresso, se for o primeiro ou segundo autor, garante uma bonificação de 15%. E esse produto, se ele estiver em uma relação direta com tese ou dissertação, garante uma bonificação de 10%. Então, a grosso modo, essa publicação bibliográfica deve ter coerência epistemológica, uma boa classificação, ou seja, ter sido publicado em uma revista com uma classificação boa, ter a presença de docente, de discente e egresso, e lembrando que a ordem de autoria, a posição de autoria, vai influenciar nesse impacto, nessa produção. Além disso, o docente ele precisa apresentar uma justificativa de seu impacto e sua abrangência, se o impacto foi local, regional, nacional ou internacional. E ele precisa descrever os impactos gerados, seja um impacto científico, sociocultural, tecnológico, econômico ou educacional. No impacto científico, o docente ele deve informar a contribuição daquela produção para a formação e divulgação científica. No impacto sociocultural, o docente deve informar a contribuição da produção para a cultura e a sociedade, como a realização de atividades de assistência à comunidade, divulgação de conhecimento para a sociedade e etc. No impacto tecnológico e econômico, o docente deve informar a contribuição da produção para o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, como o desenvolvimento de técnicas, produtos, políticas públicas e etc. E no impacto educacional, deve informar a contribuição da produção para a formação educacional, como cursos de educação continuada, atividade na educação básica
e etc. E onde inserimos essas informações no Lattes, né? Na barra superior, vamos clicar em Produções e, dependendo do produto bibliográfico, vamos selecionar artigos ou livros e capítulos. Logo em seguida, clicaremos em Incluir novo item e preencher com o DOI da publicação. Na sequência, vai abrir essa segunda página, em que deveremos preencher com as demais informações: o título, o nome da revista, quem são os autores. E na aba inferior, em outras informações, nesse campo, nesse espaço, nós podemos utilizá-lo para descrever quais impactos são gerados pela publicação bibliográfica, a fim de facilitar o processo avaliativo da CAPES e relatórios do PPG-REAB. Além dos produtos bibliográficos, temos também a produção técnica, que é dividida em quatro grandes eixos. O primeiro refere-se aos produtos técnicos tecnológicos, que inclui desenvolvimento de material didático, institucional, desenvolvimento de aplicativo, de técnica ou de qualquer produto. O eixo 2 está relacionado com serviços técnicos especializados, que inclui editoria e serviço técnico. O eixo 3 refere-se à divulgação de conhecimento científico para pares, que inclui curso de curta duração e organização de evento. E o eixo 4 refere-se à divulgação do conhecimento para o público leigo, que inclui programa de rádio ou TV. No Lattes, inserimos essas informações ao clicarmos na aba de Produções, na segunda coluna em Produção Técnica, e clicamos em cada item dependendo do eixo. Ou seja, no eixo 1, produto técnico tecnológico, que inclui desenvolvimento de material didático, por exemplo, existe essa opção na segunda coluna. No eixo 2, serviços técnicos especializados, que inclui editoria, tem essa opção, ou demais trabalhos técnicos. No eixo 3, divulgação de conhecimento científico para pares, que inclui cursos ministrados ou organização de eventos, podemos inserir essa informação na segunda coluna em Produção Técnica, bem como ao clicarmos na aba superior em Eventos e Organização de Eventos. Os passos seguintes é completar com as demais informações. O eixo 4, referente à disseminação do conhecimento para o público leigo, temos essas opções nos itens referente a entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia, bem como redes sociais, websites e blogs. O outro grande domínio do impacto é a internacionalização e a inserção do programa, que está relacionado com as parcerias para o desenvolvimento de produtos e publicações conjuntas, parcerias internacionais. Então, na pesquisa, refere-se aos projetos com equipes internacionais ou projetos desenvolvidos no exterior ou com financiamento internacional. A produção intelectual é se há a participação de coautores estrangeiros, bem como produção resultante de projetos colaborativos com outros países. A mobilidade e atuação acadêmica está relacionado com a recepção de docentes, pesquisadores e pós-doutores estrangeiros, bem como ter estrangeiros como discentes do programa, a participação de docentes estrangeiros em bancas examinadoras e docentes com orientação ou co-orientação no exterior. E as condições institucionais estão relacionadas com as ações voltadas à internacionalização no planejamento da instituição de ensino superior, como, por exemplo, uma página eletrônica do programa em inglês e com informações adequadas ao público estrangeiro. Para a visibilidade, a página da internet, as páginas do programa precisam estar atualizadas, com informações em português e inglês,
de forma completa, adequada, atualizada e de fácil acesso. Existem algumas estratégias para aumentar a visibilidade e o impacto da sua pesquisa, e podemos inserir essa divulgação no currículo Lattes. Ao clicarmos em Educação e Popularização da Ciência e Tecnologia, logo abaixo entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia, e tem um espaço onde podemos colocar os links que julgamos relevantes, que julgamos necessários. Agora, a gente trouxe um exemplo prático de como reportar os diferentes impactos, como descrever o impacto considerando a autoavaliação. Então, a primeira dica importante é como citar um artigo usando o PubMed, para ficar um modelo de citação padronizado. Então, de início, é necessário entrar no site da PubMed, clicar em citar e copia a citação. O próximo passo é verificar o qualis da revista. Podemos fazer isso pelo Sistema de Gestão de Programa de Pós-Graduação. Então, entramos nesse site, colocamos o nome da revista, logo em seguida clicamos em Ver Extratos e em Pesquisar, na página seguinte, aparecerá o extrato qualis da revista. Podemos fazer isso também pela página do Web of Science ou do Scopus. A Web of Science, lembrando que é necessário entrar pelo periódico CAPES e fazer login. Nas duas páginas, aparecerá o percentil, e aí consideraremos o maior percentil para fazer a classificação. E de acordo com esse percentil, nós classificaremos o extrato em A1, A2, A3 ou A4, B1, B2, B3 ou C. Então, esse aqui é um exemplo prático, uma produção que nós trouxemos só para ilustrar, justificando, considerando todos os impactos. Então, primeiro, o produto tem relação epistemológica com a área 21, linha de pesquisa do PPG-REAB, projeto guarda-chuva do docente? Sim, ele tem coerência e com a linha de pesquisa do PPG-REAB e com o projeto guarda-chuva do docente permanente. O segundo, considerando o qualis e o fator de impacto, o produto, ele foi publicado em uma revista com qualis A1 e apresenta um fator de impacto bom. O terceiro, presença e posição de autoria do docente. Então, tem a presença do docente como último autor, que garante aquela bonificação lá de 15%. Próximo item, presença e posição de autoria do discente ou do egresso do docente do PPG-REAB. Tem a presença de discentes do PPG-REAB e ainda o primeiro autor é um desses discentes que garante uma bonificação. Além disso, tem a presença de outros discentes do PPG-REAB, como egressos e alunos com mestrado em andamento. Além disso, esse produto ele teve a presença de outros docentes do programa e a presença de pesquisadores parceiros de outras instituições de ensino superior. E esse produto ele teve relação direta com dissertações do aluno do PPG-REAB, que no caso, relação direta com a minha dissertação. O próximo item questiona se teve alunos de iniciação científica, quantos e quais. Nesse projeto nós tivemos 2 alunos de iniciação científica. O impacto científico é porque ele contribuiu para a minha formação científica. E ainda como perspectiva, espera que o produto tenha grande visibilidade na comunidade acadêmica, por ter sido aceito para publicação em revista de impacto científico.
O impacto sociocultural, o produto, ele evidenciou o uso de testes simples de força muscular para a triagem de sarcopenia em mulheres idosas comunitárias brasileiras. O impacto tecnológico e econômico, o produto é um dos resultados do projeto de pesquisa com fomento pelo CNPq. No impacto educacional, esse produto agregou à literatura vigente com informações acerca de acurácia da força, de pressão palmar e da musculatura respiratória, na identificação de sarcopenia em idosas brasileiras residentes na comunidade. Esses achados são informados em aulas ministradas pela docente em disciplinas da graduação e da pós-graduação. Então, por hoje é só, pessoal. O nosso objetivo foi trazer um pouquinho sobre como que avalia essas métricas, como que avalia o impacto. Esperamos que tenha ficado claro e até a próxima. Muito obrigada!